Você já se sentiu perdido, como se estivesse navegando num mar de informações, opiniões, sentimentos e pressões, sem uma bússola para te guiar? Você olha para suas crenças, para os seus desejos, para o seu próprio eu, e tudo parece um pouco turvo, uma névoa densa que te impede de ver com clareza o que é real, o que é seu e o que foi simplesmente colocado ali por outras pessoas, pela sociedade, pela trad. Esta sensação de estar à deriva não é apenas sua. É um dilema profundamente humano, uma angústia que nos acompanha desde que começamos a questionar o mundo. Vivemos num fluxo constante de estímulos. Notícias, redes sociais, conselhos de amigos, expectativas da família. Como, no meio de tanto ruído, podemos encontrar uma verdade sólida, um chão firme para pisar? Como podemos ter certeza de que as decisões que tomamos são genuinamente nossas, baseadas em algo real e não em ilusões ou preconceitos? Imagine por um instante que tudo o que você acredita ser verdade, tudo o que você aprendeu na escola, na igreja, em casa, fosse, na verdade, uma elaborada construção, talvez até uma farsa. Imagine que seus próprios sentidos, sua visão, sua audição, pudessem te enganar. Você já se perguntou se o que você vê é realmente o que está lá? Ou se o que você sente é uma resposta autêntica ao mundo e não um eco de medos antigos ou esperanças fabricadas? Essa dúvida radical, essa desconfiança profunda sobre os alicerces do nosso conhecimento, é o ponto de partida de uma das maiores revoluções intelectuais da história. No século XVII, um filósofo, matemático e cientista francês, chamado René Descartes, sentiu essa mesma angústia, mas em um nível cósmico. Ele olhou para a filosofia de sua época e viu um campo de batalha de opiniões contraditórias. Viu a ciência antiga, baseada em séculos de tradição, desmoronando sob o peso de novas descobertas. O mundo de Descartes estava em crise. Um mundo onde as velhas certezas não serviam mais. Em vez de se desesperar, ele decidiu fazer algo drástico. Ele resolveu duvidar. Duvidar de tudo, absolutamente tudo. Em sua obra Meditações Metafísicas, Descartes nos convida a fazer um exercício radical. Ele propõe que finjamos que existe um gênio maligno, uma entidade extremamente poderosa e astuta, dedicada a nos enganar o tempo todo. Esse gênio poderia fazer com que 2 mais 2 parecessem 5, poderia criar a ilusão de um céu azul, de uma árvore de nosso próprio corpo. Nesse cenário, o que sobraria? Haveria algo de que não se pudesse duvidar? É nesse abismo de incerteza que Descartes encontra sua primeira e mais famosa verdade. Ele percebe que, mesmo que um gênio maligno o engane sobre tudo, para ser enganado ele precisa existir. Mesmo que ele duvide de tudo, o ato de duvidar prova que existe alguém que duvida. E então, ele chega à sua rocha fundamental, a frase que mudou a filosofia para sempre. Penso, logo existo. Cogito, ergo sum. Essa não é apenas uma frase de efeito. É a descoberta de um porto seguro no meio da tempestade da dúvida. A existência do meu pensamento é a única coisa indubitável. E a partir deste ponto de certeza, Descartes começa a reconstruir o conhecimento, mas com uma nova regra, um novo critério. Ele só aceitaria como verdadeiro aquilo que fosse claro e distinto. Pense nisso por um momento. O que significa algo ser claro e distinto para você? Talvez você já tenha sentido isso sem perceber. Sabe aquela sensação de clique? Quando uma ideia complexa de repente faz todo o sentido? Ou quando, depois de muita confusão, você finalmente entende o que realmente sente sobre alguém ou alguma situação? Isso é a clareza. E a distinção é ser capaz de separar essa ideia, esse sentimento, de todos os outros que o rodeiam, de modo que não haja nenhuma ambiguidade. Vamos trazer isso para o nosso dia a dia. Imagine que você está diante de uma grande decisão
de carreira. Você tem uma oferta de emprego que paga bem, tem prestígio, agrada a sua família, mas algo dentro de você parece inquieto. Essa inquietação é uma informação turva, confusa. Aplicar o método de René Descartes aqui seria como fazer uma limpeza na casa. O dinheiro é o fator mais importante, ou a minha paz de espírito e minha paixão pelo trabalho pesam mais? Ao fazer essas perguntas, você está separando as ideias, distinguindo o que é essencial do que é acessório. Você busca aquela voz interior que diz, com clareza, isto é o que eu realmente quero, livre das névoas da pressão social e das expectativas alheias. A busca por clareza e distinção não é um exercício puramente intelectual. Ela tem um impacto profundo na nossa vida ética, nas nossas relações e na nossa busca por sentido. Quando agimos com base em ideias confusas, em preconceitos que nunca examinamos, em emoções que não compreendemos, corremos o risco de magoar os outros e a nós mesmos. Quantos conflitos, familiares ou sociais, nascem de mal-entendidos, de suposições não verificadas, de uma falha em ver a situação com clareza. Um exemplo histórico fascinante é o do próprio Iluminismo, o movimento intelectual que varreu a Europa no século XVIII. Os pensadores iluministas, como Voltaire e Diderot, foram profundamente influenciados por Descartes. Eles pegaram essa ideia de usar a razão para dissipar as trevas da ignorância, da superstição e da tirania. Eles questionaram as estruturas de poder da Igreja e do Estado, não por rebeldia cega, mas porque exigiam que essas estruturas se justificassem com argumentos claros e racionais. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um dos documentos mais importantes da história, está repleta dessa busca por princípios claros, universais e racionais sobre a liberdade e a dignidade humana. Foi uma tentativa de construir uma sociedade sobre a base sólida da razão, e não sobre os dogmas obscuros da tradição. Mas você concorda com essa ideia? Você acredita que a razão, por si só, é suficiente para nos guiar? Ou será que os sentimentos, a intuição, a fé, também têm um papel fundamental, mesmo que não sejam sempre claros e distintos? Escreva nos comentários o que você pensa sobre isso. Queremos muito saber a sua perspectiva. A verdade é que a proposta de Descartes não é negar as emoções ou a espiritualidade. É, antes de tudo, um convite à honestidade intelectual. É um chamado para que não aceitemos passivamente as ideias que nos são dadas. É um método para fortalecer nosso próprio julgamento, para nos tornarmos os arquitetos de nossas próprias crenças. Quando você se depara com um problema, seja ele pessoal, profissional ou existencial, o convite cartesiano é: pare, respire, desconfie das primeiras impressões. Divida o problema em partes menores, mais fáceis de analisar. Investigue cada parte com um olhar crítico e honesto. Busque a clareza antes de tomar uma decisão. Pense em figuras como Marie Curie. Ela não aceitou o dogma de que a ciência era um mundo para homens. Com uma clareza de propósito implacável, ela investigou os fenômenos da radioatividade, organizando seus pensamentos e experimentos com uma lógica rigorosa que a levou a 2 premiações do Nobel em áreas diferentes. Sua mente operava com essa precisão cartesiana, separando o conhecido do desconhecido, a hipótese da evidência, até chegar a uma verdade clara. Talvez o maior legado de Descartes seja nos dar a permissão para duvidar. Duvidar não como um ato de cinismo, mas como um ato de coragem. A coragem de dizer, eu não sei. E a partir daí, começar a busca sincera pelo conhecimento. É a coragem de olhar para dentro e limpar a desordem, de questionar nossas próprias crenças mais queridas, para ter certeza de que elas são, de fato, nossas. Então, da próxima vez que você se sentir perdido naquela névoa de incerteza, lembre-se deste convite. Pegue uma folha de papel, se preferir, e comece a escrever. Separe os fatos das opiniões, seus desejos das expectativas dos outros, seus medos da realidade. Busque, em meio a todo o ruído,
aquela pequena chama de certeza, aquele pensamento claro e distinto que é só seu. Esse é o seu penso, logo existo. É o seu ponto de partida. Se você já passou por um momento em que a clareza mental mudou tudo, compartilhe sua história nos comentários. Sua experiência pode inspirar outra pessoa que está navegando na névoa agora mesmo. A jornada pelo autoconhecimento é longa, mas ela começa com um único passo: a decisão de buscar a clareza. Obrigado por nos acompanhar nesta reflexão. Se este vídeo te fez pensar, considere deixar o seu like, se inscrever no canal para mais investigações filosóficas como esta e compartilhar com alguém que pode se beneficiar desta mensagem. Vamos juntos continuar essa busca pela clareza em um mundo cada vez mais complexo. Até a próxima.